Então, pessoal, vou continuar da onde eu parei no último vídeo, continuar a falar sobre as teorias de linguagem e sobre suposições comuns a respeito da língua, das teorias linguísticas e de ensino e aprendizagem. Lembrando que as suposições comuns que Van Leer levantou são a computacional, que eu já falei no último vídeo, armazenamento, que é de onde eu vou retomar, ou componencial, correção, línguas em confronto e separação. A suposição que Van Leer chama de armazenamento está estreitamente relacionada com a anterior, que é a computacional. E vocês vão ver por quê. Segundo essa suposição, a linguagem é armazenada no cérebro e acessamos seus vários recursos para enviar e receber nossas mensagens linguísticas. É por isso que chama armazenamento. Então a língua está lá dentro do cérebro. Mas a pergunta que se faz é como que a linguagem chega no cérebro? E há duas explicações concorrentes que são as principais, as mais comentadas e discutidas, que são o ponto de vista do behaviorismo, de um lado, e de outro da gramática universal ou gramática gerativa, ou também chamado de natismo. Aqui eu vou falar brevemente sobre essas duas explicações ou teorias, porque no próximo tópico do nosso programa, se vocês olharem lá, vai ser sobre teorias de aquisição de linguagem e nós vamos ver em mais detalhes cada uma dessas. Então, para entender essa suposição, o behaviorismo ele explica que o cérebro é uma tábula rasa. Então, é algo vazio, não tem nada quando nascemos. Então, a criança nasce e no cérebro não tem nada. E tudo que chega a ser armazenado no cérebro é resultado de experiências através de imitação, associação e memorização mecânica. Então, nós nascemos, somos bebezinhos lá e não tem nada no nosso cérebro. E daí a gente vai imitando os adultos que estão ao nosso redor, vamos tendo experiências no mundo e daí vai preenchendo o nosso cérebro. E assim vamos memorizando, e assim que a linguagem também entra no cérebro. Já a gramática universal pensa ao contrário. A criança nasce com um tipo de órgão de linguagem. Assim como nós temos outros órgãos, lá dentro do cérebro tem um órgão de linguagem, entre aspas, dentro do cérebro que vai simplesmente crescer até uma linguagem plena meramente como resultado de uma exposição à linguagem e não importa como essa exposição acontece, contanto que ela aconteça. Então nós já nascemos com essa capacidade de desenvolver língua e se nós formos expostos à língua, então estamos rodeados dos nossos familiares, de pessoas que falam, nós vamos desenvolver a língua. Essa é a explicação da gramática universal para como a linguagem chega até o cérebro. E quais são as práticas associadas a isso no ensino e aprendizagem de línguas? Não só em sala de aula, mas também no nosso desenvolvimento natural, desde que somos crianças até chegarmos a desenvolver a língua. Com o behaviorismo, se explica ou se chega à língua pelas práticas de drills, isso é mais em ensino de língua estrangeira. Drills são aquelas repetições que a gente muda alguma coisa da frase. Por exemplo, vamos estar aprendendo o verbo like, por exemplo, em inglês. Então, os drills é ficar mudando aquilo que a gente gosta. Por exemplo, I like milk, I like water, I like beer, e assim por diante. Então, esses são drills. Já quanto a práticas ligadas à gramática universal,
não é preciso nem ensinar nem aprender. Somente exposição à língua no ambiente em que ela é falada é suficiente para se aprender, para se levar a língua para esse cérebro, segundo essa perspectiva, essa teoria. Então, se tem um órgão de linguagem lá, não precisa de imitação, de memorização, só estar exposto em um ambiente em que pessoas falam. Assim, a língua é desenvolvida. Mas há também uma terceira perspectiva, que é muito discutida, que é a chamada cognitiva ou psicolinguística. Segundo essa teoria, nós construímos esquemas e continuamos organizando atividades quando tentamos lidar com a língua. Isso quer dizer que nós levantamos expectativas e ativamos estruturas interpretativas para lidar com novas informações. Então, nós nos deparamos com um novo texto, seja oral, escutamos alguém falar, assistimos um vídeo, a TV, ou um texto escrito, lemos um artigo, um livro, uma notícia, e nós levantamos expectativas assim que vamos tendo contato com essa linguagem. E ativamos estruturas interpretativas, isso é, nós tentamos entender aquilo com nossa experiência prévia, o que a gente já passou, então, e levantar a expectativa também. Nós já sabemos quem é essa pessoa, o que, que ela vai falar, sobre que assunto, um texto também, um programa de televisão, e assim que acontece. E segundo Van Leer, essa maneira de ver a língua, de como ela chega ao cérebro, continua a ser uma estratégia instrucional eficaz. Então, é eficiente para se ensinar, apoiada em muitos estudos sobre leitura e compreensão oral. E a gente vai ver também sobre, quando a gente tratar de leitura e listening, que a gente faz uma fase de pre-reading ou pre-listening, em que a gente tenta levantar essas expectativas antes de ir para o texto propriamente dito. Isso a gente vai ver mais tarde na disciplina. A terceira suposição comum sobre língua, teoria linguística e ensino-aprendizagem é que Van Leer chama de ou, porque há duas maneiras de olhar para a língua. Ou, olhando-se para a forma ou estrutura da língua, ou para a função, o seu significado e uso. Então, o foco que se dá quando se pensa ou se ensina e aprende uma língua é para um lado ou para o outro. Algumas teorias de linguagem, então, olham somente para a estrutura. A mais está mais em evidência é a teoria estruturalista, chamado de estruturalismo, e tratam o significado como algo separado, ou não discute de maneira alguma o significado. O que importa é a estrutura, a gramática, o vocabulário e assim por diante. E também a pronúncia na sua estrutura. Outras teorias, por outro lado, debatem o significado enquanto consideram a forma como sendo secundária. Então, essas teorias veem que é mais importante se entender, ser inteligíveis, do que a forma que se usa. Então, no ensino de línguas, se a gente já estudou sobre, já pensou, viu materiais sobre o ensino de línguas e diferentes maneiras de ensinar, nós já vimos o pêndulo, que vai de um foco na forma para um foco no significado, então nos dois extremos, com várias tentativas durante a história de se integrar os dois lados ao longo dos anos. Então, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, mas integrar os dois. Mas essa integração não é nada fácil de se atingir. Nós já estamos condicionados a olhar para a linguagem como uma coleção de peças diferentes que, de alguma forma, têm que se encaixar. Então, de um lado fica o significado,
de outro lado fica a forma. Então é muito difícil conseguir se desvencilhar dessa nossa noção que nós temos que primeiro, uh, agora nós vamos tratar do significado, agora nós vamos tratar da gramática, agora nós vamos tratar de um som específico e como pronunciar. Nós estamos condicionados, acostumados a pensar dessa forma. Agora isso, depois esse outro, depois esse outro elemento. E isso nos leva à próxima suposição, que é chamada por Van Leer de componencial. Que são pensar nesses componentes da língua. Então, a língua é formada de pequenas peças até peças maiores, segundo essa suposição, que está muito arraigada em nós, começando com sons e terminando com textos. Então, a peça ou componente menor seria o som. Então, primeiro aprendemos lá, temos que aprender como pronunciar cada som da língua, e depois, no final, na reta de chegada, quando nós estivermos aprendendo tudo sobre a língua, aí nós vamos conseguir ler textos, e não só os componentes sonoros isoladamente. E nós estamos acostumados a ver essa separação até no estudo da linguagem. Em partes da língua, fonologia, que vai tratar dos sons específicos e como eles se relacionam dentro da língua, quais têm sentido ou não, morfologia, também as partes menores que têm sentido dentro da língua, sintaxe, na ordem dos elementos, semântica, daí chega no significado, pragmática, no uso da língua. E nós estamos acostumados a ver isso nos cursos, como o nosso curso é separado também, tem linguística que vai tratar de fonética e fonologia, outro de morfologia, depois sintaxe, semântica e pragmática. Então, tudo são componentes do menor para o maior. Consequentemente, esse desmembramento da língua foi levado até cursos de segunda língua, ou cursos de línguas estrangeiras ou adicionais. E aí eles são construídos dessa maneira também. Começamos pelos sons, então aprendemos a pronunciar os sons da língua antes, depois palavras em listas, depois sintagmas, passamos para frases e finalmente para textos. Se vocês prestarem atenção no currículo de alguma escola de idiomas, de onde começa, por onde passa e até vai chegar no final, ou pegar um Table of Contents, um sumário de um livro didático de língua estrangeira, de língua inglesa, vocês podem ver essas características, que vêm dessa suposição que a língua pode ser desmembrada nesses componentes do menor para o maior. Então, primeiro a língua é desmontada linguisticamente, então ela é apresentada pedaço por pedaço aos estudantes de acordo com uma sequência determinada pelos autores do currículo do curso. Aqui tem um exemplo nessa pirâmide desse desmembramento, essa separação entre unidades menores até a maior. Então, lá em cima, a fonologia, as características distintivas, depois o fonema, depois a sílaba e o morfema, passa para a morfologia, que tem uma interseção entre a fonologia e a morfologia, e assim por diante. Depois passa a sintaxe, palavra, sintagma, oração, o enunciado e o texto. E assim se pensa conforme essa suposição ou pressuposição do que seria a língua e como que se deveria ensinar e como que nós aprendemos a língua. Agora, o maior efeito negativo dessa maneira de ver a língua é que esses pedaços pequenos da língua podem ser
trabalhados por muito tempo durante um curso, durante uma aula, e ser cobrado em testes. Então, um efeito negativo pode ser exigências de testes que podem levar a tempo despendido para se ensinar itens isolados. E esses itens isolados não levam à inteligibilidade, não levam você a ser compreendido, ou também não levam a você a interpretar bem o que você está ouvindo ou lendo. E nem a criação desafiadora de conteúdo. Você não se torna criativo, repetindo e aprendendo só o som do A, por exemplo, o som do TH, o Th, necessariamente. Um exemplo que pode ser dado é passar muito tempo ensinando a pronúncia do ED final do passado em inglês. Que existem três maneiras, vocês vão ver em livros didáticos, e quem ensina tem o ed, o som de D mesmo e o som de T, dependendo da, da consoante ou da letra que vem antes. Então, por exemplo, em start, o passado fica started, que é pronunciado a vogal ali antes do D. Em join, joined, com som de D, porque a consoante que vem antes, o N, ela é sonora. Então fica com som de D, que é sonoro também. Ao contrário do stop, que o P é uma consoante surda. Então vai levar o D ali a se transformar numa consoante surda também, o T. Stopped. Então, passar muito tempo nisso em aula e cobrar em teste não vai te levar a ser muito melhor compreendido ou, ou você compreender melhor essas distinções. Não muito melhor. Então, pode ter alguma valia, mas o tempo que se despende e cobrar isso não faz sentido. Esses itens isolados. A próxima suposição apresentada por Van Leer tem a ver com correção. Segundo essa suposição, os erros são considerados entraves à proficiência e, se não tivermos cuidado, eles podem fossilizar e não poder mais ser tratados. Fossilização é um conceito de teorias de aquisição de segunda língua que diz que nós estamos aprendendo uma língua estrangeira ou segunda língua e certos elementos gramaticais ou de pronúncia que nós trazemos da nossa língua materna, se nós não aprendermos como fazer na língua estrangeira, depois de um tempo eles fossilizam e daí não podem mais mudar. Então, essa suposição tem a ver com isso. Se tem esse medo, então, por isso tem que eliminar os erros. Então, segundo essa suposição, é de importância crucial evitar ou corrigir erros sempre que eles ocorrem, especialmente se eles são considerados erros graves, qualquer que seja a definição de seriedade. Então, segundo essa suposição, tem que corrigir todos os erros. Mas a pergunta que fica é: como definimos erro? Está claro que tanto falantes nativos quanto falantes não nativos dizem e escrevem coisas que os guias gramaticais ou dicionários desaprovariam. Isso a gente pode pensar na nossa própria língua materna. Por exemplo, Cindy, what should I went? Cindy, we should have went to that party. Ou, hey, what up, dude? Where's the concert at? Ainda, I can't get no satisfaction. Vocês devem ter ouvido isso numa música muito famosa. Em português também, vem pra caixa você também, uma publicidade institucional governamental. Eu vou no banheiro. Nenhuma dessas frases, tanto em inglês quanto em português, estão de acordo com as normas, os guias, as prescrições gramaticais.
todas essas frases são de falantes nativos. Então, falantes nativos de inglês falaram essas frases e de português também. Então, isso nos leva a pensar o que é erro. O que a gente considera erro? E aí vem um falante não nativo agora e sauda alguém com algo do tipo: Sarah, where are you always? Eu tenho que confessar que eu não entendi exatamente o que o Van Leer quis dizer com essa frase, ou esse falante não nativo. Imagino que seja algo equivalente ao a Where have you been? Onde você tem andado, ou faz tempo que eu não te vejo, algo assim. Ou então diz I have 27 years. Isso aqui é muito comum aqui no Brasil, nós como aprendizes de língua inglesa. Ou ainda uma propaganda no Japão que diz, essa é um exemplo que o Van Leer traz, I feel coke, que não é uma frase utilizada por, vamos dizer assim, falantes nativos de inglês. Apesar que nós podemos refletir, discutir que essa é uma propaganda e a propaganda tem que usar a língua e outros elementos de linguagem criativamente, né? Mas não está de acordo com uma gramática prescritiva. Então, onde estabelecemos o limite entre os tipos de coisas agramaticais que um falante nativo diria e os erros que falantes não nativos cometem? Como que nós distinguimos essas duas situações? Em um extremo do espectro, o conselho é corrigir todos os erros antes que seja tarde demais. No outro extremo, se defende que corrigir erros prejudica o desenvolvimento de língua, tanto a primeira quanto as subsequentes. Então, a sua língua materna ou a língua estrangeira, a primeira que você aprendeu, a segunda língua estrangeira, a terceira e assim por diante. Pois nunca foi demonstrado que a correção seja eficaz. Ela, na verdade, acabaria com a motivação dos estudantes. Então, você, como aluno, pode ter percebido, se teve um professor de língua estrangeira que tenta te corrigir toda vez, você perde a vontade de falar e para de falar. Ou como professor fez isso com algum aluno, pode ter percebido também que diminuiu a vontade de falar do estudante. Então, isso acaba com a motivação. Então, esse é o outro extremo também. Se pensa em não corrigir para não matar a motivação do aluno. Uma consequência adicional à suposição da correção pode ser a de que há uma única versão correta da língua. Isso é muito perigoso. Então, só aquela que está na gramática, o livro prescritiva, normativa, é a que vale. E que todas as outras são dialetos, sotaques, adaptações estrangeiras e assim por diante. E por padrão, todas são incorretas e deveriam, talvez, não por ser usadas como modelos, e deveriam talvez não ser usadas como modelos ou alvos para os estudantes. Então, se você não fala a versão correta da língua, entre aspas, você não deve ser imitado, ser um modelo para o seu aluno, por exemplo. Então, você deveria, como professor de língua inglesa, por exemplo, falar aquela versão correta, seja lá qual essa for. Ou a correta americana do livro didático, ou a britânica do livro didático. E qualquer coisa que fuja disso não deve ser usado. Isso é um problema. Porque, como a sociolinguística, que vocês já devem ter estudado, e a dialetologia nos mostram a diferença entre uma língua oficial ou padrão e vários dialetos que podem ser falados em sua área de influência, é puramente uma diferença de poder e prestígio.
Não existe algo como superioridade linguística por si só. Então, se vocês lerem algum trabalho do Carlos Alberto Faraco, que fala sobre norma linguística, ele vai apontar que as línguas, na verdade, elas nem são divididas por elementos linguísticos mesmo. Quais são os sons que as pessoas produzem para falar, ou as palavras, ou a gramática, mas mais por questões políticas. Se decide que naquele lugar, aquela língua que o povo fala é português, ou alemão, ou holandês, ou algo do tipo. A sexta suposição a respeito de língua e seu ensino-aprendizagem que Van Leer apresenta é línguas em confronto. É como eu traduzi do capítulo, e é algo bem comum que a gente encontra em sala de aula. Então, segundo essa suposição, utilizar uma língua enquanto se aprende outra, vamos dizer, falar português enquanto estamos aprendendo o inglês. Ou usar duas línguas na mesma situação, então misturar as línguas, é algo confuso e leva a contaminação cruzada. Você vai prejudicar tanto o português quanto o inglês nesse exemplo. Mas a evidência das pesquisas aponta firmemente para o bilinguismo como sendo um recurso em qualquer período da vida. Então, usar duas línguas, saber duas línguas, viver em duas línguas é algo benéfico. Então, devemos permitir o uso de duas ou mais línguas em sala de aula? Você deveria pensar isso, como você vai ser professor de inglês ou professora de inglês. Então, o que não levaria a um pidgin? Pidgin é um termo da sociolinguística que se refere à mistura de duas ou mais línguas entre falantes de línguas diferentes para se comunicar, algo espontâneo, não oficial, que não vai ser a língua daquela comunidade. Então, o que não levaria a um pidgin, a fala incorreta, ao code switching, que é outro termo, que é a troca ou mudança de código, então passar de uma língua para outra, o que não levaria a esses fenômenos aos alunos evitarem fazer o esforço para praticarem a língua-alvo? Então, o que não levaria a essa mistura, ou o que não levaria os alunos a evitarem o esforço para praticarem a língua-alvo? Porque se você deixar o pensamento que se tem, geralmente, é que se você deixar nas aulas de inglês os seus alunos falarem português, eles vão falar só português. E isso seria um problema? Essa é a suposição que sim. Mas a pesquisa mostra que nenhum desses efeitos desastrosos precisam acontecer na verdade, exceto pelo code switching, talvez. Mas code switching é uma ocorrência normal na vida social de pessoas bilíngues. O Brasil não é um caso típico, mas na maioria do mundo as comunidades são multilíngues. Se fala assim, você vai de uma cidade para outra e na outra cidade se fala outra língua. E é comum fazer essa troca de código, falar em uma língua e na outra na mesma frase até, ou na mesma conversa. Então isso é uma ocorrência normal. Então por que nós vamos achar ruim acontecer isso na nossa sala de aula? Isso que é para a gente pensar. Geralmente escutamos que aprendizes de segunda língua ou línguas estrangeiras deveriam ser forçados a usar a segunda língua ou a língua estrangeira, ao invés de terem a permissão de retrocederem à sua língua nativa. Vocês já estiveram nessa situação, tanto como alunos como professores, ou na sua cabeça mesmo pensar assim, os alunos têm que falar inglês todo momento, não podem falar português. Dessa maneira, eles terão mais prática e vão também aprender gradualmente a pensar na língua-alvo, resultando em proficiência. Essa que é a suposição. Então, se você proíbe de falar em português, eles vão falar inglês, vão ter mais prática. E vão praticar tanto que vão começar a pensar no inglês, em inglês, por exemplo.
e vão se tornar proficientes nessa língua. A pesquisa nessa área, na realidade, encontra que o que acontece é o contrário, é o oposto disso. Em certas condições, como trabalhos com projetos significativos e interessantes, o uso da língua nativa, na verdade, auxilia no desenvolvimento da língua-alvo, reduzindo naturalmente na medida em que a proficiência na segunda língua se amplia. Então, se você trabalha com seus alunos com projetos que têm significado para eles, que é interessante para eles, por exemplo, que eles traduzam alguma música ou que façam um jornal que tenha um tema interessante para eles, um vídeo sobre algum assunto que os interessa, as pesquisas mostram que eles podem conversar entre si em português para produzir esses esses trabalhos e gradualmente eles vão adquirindo proficiência, melhorando sua proficiência na segunda língua, na língua estrangeira. Eu tive essa oportunidade na minha pesquisa de doutorado, eu fiz com meus alunos com trabalhos, com projetos de aprendizagem de língua inglesa. E eu não me preocupava se eles conversavam enquanto planejavam o trabalho de língua inglesa em português para desenvolver o seu projeto. E eu vi, depois do tempo que eu trabalhei com eles, se eles se desenvolvendo, fazendo seus projetos, vídeos, documentários, jogos na língua inglesa. Então eu tive essa experiência em primeira mão. Então é bom a gente pensar sobre essa questão de devo permitir o aluno falar em língua portuguesa na aula de inglês ou não. E agora passamos para a última suposição que Van Leer apresenta, que eu traduzi como separação, que tem a ver com outras suposições que nós vimos até aqui. Segundo essa suposição, muitas teorias linguísticas operam com a suposição de que a língua é um sistema autônomo, separado do mundo físico, de estados mentais, de atividades sociais e assim por diante. Ou pelo menos elas tratam a linguagem como se ela fosse separada e autônoma, como propósito de teorização. Se vocês pararem para pensar, vão lembrar de algumas aulas de linguística, especialmente as introdutórias, de Saussure, mais uma vez, que separa a língua da fala. Então, a língua é algo separado, não tem a ver com o mundo físico, é algo tanto que é algo abstrato, que paira sobre a cabeça das pessoas, e não importa quem está falando em que atividade social. Nós separamos ela para estudá-la, e daí ela seria científica. Essa é o motivo pelo qual se dá que fizeram isso. Essa suposição pode levar a duas aplicações diferentes no ensino da língua, então. Por um lado, se acreditarmos, como Chomsky, que vocês já devem conhecer, e Steven Pinker, que a língua é um órgão que simplesmente cresce, ou um instinto, então acreditamos também que a língua não pode ser ensinada, mas seu desenvolvimento pode apenas ser facilitado, como na abordagem do input de Krashen, no qual tudo o que é necessário é cercar os aprendizes com input compreensível em um ambiente agradável, que não seja estressante para os alunos. Então, esse input é aquilo que o aluno recebe de informação, via texto escrito, via texto oral, então escuta, faz um listening, lê um texto, que esse compreensível é que seja um pouquinho além da capacidade dele de interpretar. Então, o aluno iniciante não vai pegar um texto longo na língua estrangeira. Isso que quer dizer, a gente vai trabalhar, vai ver no próximo tópico do próximo tópico do programa sobre teorias de aquisição de linguagem, a gente vai ver Krashen em mais detalhes. Então, essa é uma consequência dessa suposição da separação, ver a língua como autônoma, separada do mundo físico e social.
Por outro lado, se acreditamos que a língua é um sistema separado que deve ser aprendido, por exemplo, como os behavioristas acreditam, então pedaços explícitos do sistema devem ser apresentados, estudados e praticados sistematicamente. Então você tem a língua lá separada e você só precisa desmembrá-la para praticá-la, como vocês podem ver em currículos de escolas de idiomas ou mesmo em livros didáticos. Então você pega, primeiro tem o verbo to be, vamos separar aqui, vamos conjugar, então vamos apresentar para o aluno. I am, you are, he, she, it is, e assim por diante. Vamos praticar, vamos colocar nos exercícios, fazer drills, escrever, e daí passamos para o próximo tópico, present simple. Também alguns sons da língua, e vamos praticar esse som agora. E assim, segundo essa suposição, se trabalha e segundo essa teoria behaviorista. Agora, se não acreditarmos em nenhuma dessas duas crenças, temos que elaborar uma abordagem totalmente nova. E a gente tem que pensar sobre isso, e o autor, Van Leer, tem uma teoria sobre a linguagem, né? Claro, ele escreveu o livro inteiro, esse que eu estou apresentando aqui é o capítulo 1. Então ele passa as conclusões dele, que nesse capítulo. A conclusão dele que é um resumo da perspectiva dele em relação à língua. Como ele vê a língua, eu acho que a gente tem que pensar assim. Eu concordo em muitas coisas com ele. Então, para ele, a língua é uma atividade de construção de sentidos, que ocorre em uma rede complexa de sistemas complexos que são interligados entre si e também com todos os aspectos dos mundos físico, social e simbólico. Então é uma coisa, não é algo simples ou simplório. Tem várias questões, fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. E veja, ele não vê como um sistema, mas como uma atividade. Então a gente faz, a língua acontece, vamos dizer assim, enquanto nós estamos usando. Então não é algo que a gente pode retirar de algum lugar, retirar de um livro, de um manual, e daí a gente vai estudar. Mas a gente tem que fazer, agir. Então ela não é imune a influências sociais. As pessoas usam a língua na vida, nem políticas, nem econômicas. Tudo isso influencia a língua, como pensamos a língua, como usamos a língua e, consequentemente, como vamos aprendê-la e ensiná-la. A teoria de linguagem de Van Leer propõe ou vê a língua como atividade no mundo. Então, atividade, como eu falei. E como relacionamentos entre indivíduos, grupos e o mundo. Então, é algo relacional, e não algo estático. Não é um sistema no sentido estático ou fechado, que nada pode sair ou entrar nesse sistema. Apesar de seu uso ser sistemático, quer dizer, a gente consegue perceber sistematicidade. O que quer dizer isso? A gente consegue perceber que algumas coisas se repetem. Então, eu vou escutar bom dia várias vezes, olá em certas situações. Mas isso pode mudar. Sempre e muda, nós percebemos também. Como você pode falar bom dia e alguém te responder só se for para você. Ou ao contrário. E é isso que eu tenho para apresentar sobre esse assunto e esse capítulo. Para nós refletirmos, como vocês vão ser professores de língua inglesa, é bom a gente já começar a pensar sobre isso e também vamos colocar no nosso portfólio que nós vamos ter que apresentar. Ok? Se tiver alguma dúvida, comentário, reclamação, por favor me avise. Pelo e-mail, pelo Moodle ou onde vocês me encontrarem. Ok?
Até a próxima.